Sabe aquela sensação de um tremor interno? Um tremor por dentro que você não sabe o motivo, não consegue entender e que isso te gera medo ou desconforto para fazer suas coisas? É sobre essa sensação que nós vamos falar hoje. Eu fiz um vídeo anteriormente já sobre tremores, mas eu vi que depois desse vídeo algumas pessoas falaram sobre essa sensação e por isso eu estou gravando esse hoje. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte aqui dessa grande comunidade de entendimento em ansiedade, estresse e depressão, clicando aí no botão vermelho, ativando o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, existem 7 motivos que eu achei importante listar aqui para vocês quando a gente está falando dessa sensação de tremor interno. Tremor relacionado a medicamentos, a tremor de pálpebra, sensação de tremor nas mãos, né? Essa sensação de um tremor persistente. Eu falei no vídeo de tremor e ansiedade, que o Bruno vai colocar aqui no card. Você pode assistir depois, se você não assistiu, para complementar as informações desse vídeo, tá bom? E aí, hoje, a gente não vai falar desses motivos. A gente vai falar de motivos que realmente trazem a sensação que não é percebida fora, que não é percebido aqui na pálpebra, né? Isso que a gente chama de blefaroespasmo, né? Que é o tremor de pálpebra. Que não é percebido aqui tremendo o lábio quando se está com muita ansiedade ou com alguma situação de preocupação, mas que se percebe por dentro e que muitas vezes você não consegue, na verdade, nem expressar, nem explicar direito o que está sentindo. Esse tipo de tremor, na maioria das vezes, tem uma relação com o nosso eixo de estresse, que eu já falei em outros vídeos, com o nosso cortisol, mas também está relacionado a outras coisas. O primeiro deles é o cansaço. Cansaço, o excesso de trabalho, aquele dia que você trabalhou muito, que você leu muito, que você escreveu muito ou trabalhou fora o dia inteiro, pode gerar, ao final do dia, uma sensação de um tremor interno relacionado à fadiga desse dia. A fadiga que o seu corpo ficou pelo gasto de energia, pelo esforço que foi feito, tanto psíquico, quando a gente está falando especialmente do esforço relacionado ao uso do computador, a escrever, quanto o esforço físico, se você fez um trabalho essencialmente físico. Então, essa sensação de tremor pode vir depois, pode vir logo após esse esforço exacerbado, tá? Isso não é incomum, inclusive, é algo benigno, é algo que só necessita da recuperação do corpo, do descanso, para se sentir melhor, especialmente se alimentar depois para recuperar a glicose necessária, né, para que a fadiga reduza e para que aquele corpo consiga voltar ao equilíbrio. O segundo motivo que gera essa sensação de tremor interno, ou às vezes algumas pessoas se expressam falando uma tremura, né, uma sensação assim, é o uso de alguns medicamentos. Eu falei no outro vídeo, mas eu vou citar hoje, especialmente alguns medicamentos psicotrópicos, né? Especialmente se você iniciou há pouco tempo remédio como sertralina, fluoxetina, bupropiona, são alguns exemplos, apenas exemplos, pela classe medicamentosa do que pode gerar essa sensação de tremor interno. E aí você observa, pode conversar com o seu médico sobre isso, a sua médica que lhe prescreveu, sendo que você percebeu logo após essa prescrição. Então, se foi logo após essa prescrição, você sabe que foi por conta do medicamento. Se ainda está em período de adaptação, frequentemente isso passa. Tá? É só no período de 2 semanas, no máximo, que se sente isso, depois adapta. Se já tem um tempo que está usando e continua sentindo, é preciso ser reportado, porque precisa abordar, muitas vezes trocar, usar outro tipo de estratégia para melhorar.
Outros medicamentos que causam isso são remédios como para asma. Pacientes que usam bombinha, né, fazem inalação com Berotec frequentemente, né? Isso gera uma sensação de tremor, mas quando é assim, esse tremor é muito rápido, né? Ele passa ali depois de alguns minutos pós-inalação ou pós-uso da bombinha. Outros medicamentos psicotrópicos podem também gerar isso, e aí você vai dar uma olhada no outro vídeo que eu falei para vocês, que vai estar aqui no card que eu citei logo no início. Terceiro motivo dessa sensação de tremor é o estado ansioso persistente. Um estado persistente de ansiedade não tratado ou ainda em ajuste, ainda em adaptação ao uso do próprio tratamento, essa sensação ela pode vir acompanhada de preocupação, de uma preocupação excessiva, tanto com a sensação quanto a própria preocupação pode ser a causa disso. E por que que isso acontece? Pelo motivo que eu citei logo no início do vídeo sobre o cortisol. A descarga do cortisol, nosso hormônio de estresse, ativa um eixo de adrenalina e, consequentemente, altera, vamos dizer, como se fosse a frequência da vibração dos nossos vasos, do nosso coração e da nossa sensação interna. Acho que falando assim fica melhor de você entender por que gera essa sensação dentro. Porque, na verdade, você vai ter uma alteração de frequência para mais em sustos, em estresse agudo, em situação de crise de pânico ou alguma coisa que aconteceu repentinamente. Isso é fácil de entender, mas algumas vezes as pessoas estão ansiosas, não percebem nenhum aumento da frequência cardíaca, ou seja, você não tem uma taquicardia, né? Você vê que não está acima de 100, não está apresentando nada que você consiga detectar claramente, mas tem a sensação que por dentro o negócio está mais agitado, né? Parece que está pulsando, como eu falei antes, né? Isso pode acontecer. Isso é uma hiperexcitação do sistema e essa excitação precisa ser reduzida. Algumas pessoas podem reduzir com o uso de algum tranquilizante, se estiver prescrito aí por um curto período, ou alguma coisa natural, algum fitoterápico que gera mais calma, né? E que funcione com essa pessoa, como eu já falei aqui no canal, no vídeo de teanina, no vídeo de taurina, valeriana também usada para isso. Mas isso pode acontecer, tá? Se você ainda está ajustando seu tratamento, ajustando sua medicação, ajustando para diminuir essa excitabilidade, né? Essa agitação corporal, isso pode acontecer. Mas normalmente, no tratamento desse estado de ansiedade, isso é provisório, passa. Porque, na verdade, isso faz parte da melhora, né? Melhorar dessa sensação interna faz parte do próprio tratamento. Tá bom? Nós falamos do cansaço, da fadiga, dos medicamentos, do estado ansioso e a quarta coisa é a arritmia propriamente dita, que não tem a ver com um quadro de ansiedade, uma arritmia que precisa ser avaliada pelo cardio. Por isso que eu falo para vocês no vídeo de palpitação e ansiedade que antes de tudo a gente tem que excluir causas cardíacas antes de pensar que uma alteração de frequência decorre de um quadro ansioso. Então, a gente precisa avaliar isso com o cardiologista, com o eletrocardiograma, se for necessário Holter, eles sabem exatamente o que fazer, porque uma arritmia pode gerar também um processo de desautonomia. O que é isso? É uma alteração no nosso sistema nervoso autônomo, né? Ele fica aí desgovernado, né? Desorganizado no que diz respeito à pressão, frequência e essa sensação de estado de equilíbrio cardiovascular. E uma arritmia é um desequilíbrio nesse sistema. Então, excluindo essa causa também é importante quando isso é permanente, já tem um tempo que você se sente assim, você percebe palpitações ou sensações estranhas frequentes e já sabe que está tratando ansiedade e isso persiste, ou não está tratando e isso persiste. Então, a avaliação clínica é essencial se você se percebe com essas sensações de alteração de ritmo ou um tremor interno o tempo todo,
tá? Isso é sempre importante de frisar para a gente não colocar tudo na categoria da ansiedade quando a gente está falando de saúde mental, até porque, como eu falo para vocês sempre, a gente está falando de corpo inteiro e a análise das causas precisam ser de corpo inteiro. A quinta causa dessa sensação de tremor interno é hipertiroidismo e é muito comum isso no hipertiroidismo. O hipertiroidismo é a alteração da tireoide com o aumento da produção do T3, né? O aumento da formação, na verdade, do hormônio tiroidiano ativo. Para as pessoas entenderem facilmente, né? Existe uma que é conhecida como a que engorda e uma que é conhecida como a que emagrece. Isso popularmente falando. Eu estou falando da que é conhecida como que emagrece, mas nem todo mundo está magrinho quando está com hipertiroidismo, especialmente se a gente está falando de um início de quadro, um quadro que não está completamente descompensado ou que ainda não teve esse tipo de aceleração metabólica. Então, a gente não pode colocar todo mundo na mesma forma de se apresentar. A análise hormonal, dosagem do TSH, T4 livre, T3 livre, são coisas importantes nesse tipo de avaliação que se precisa fazer. Então, no hipertiroidismo, essa sensação pode existir, inclusive aumento da frequência cardíaca, a palpitação mesmo pode acontecer, gerar na pessoa uma sensação de ansiedade e apreensão e, na verdade, não ser nada relacionado à ansiedade, isso ser secundário, né? Da causa ser, na verdade, aumento da produção de hormônio tiroidiano, o hipertiroidismo. E isso precisa ser tratado com o endocrinologista. A sexta causa é o hipercortisolismo, que é o aumento do cortisol, mas não aquele aumento que eu expliquei no quadro ansioso, numa situação de estresse, que a pessoa pode tremer e depois voltar. O hipercortisolismo relacionado ao uso de corticoides, por exemplo, alguém que está usando muito corticoide por um quadro clínico que tem essa indicação, ou porque ela usou recentemente uma quantidade maior por algum tipo de alergia, alguma indicação, e ela começou a se sentir mais acelerada e com essa sensação de tremor interno. O hipercortisolismo, na verdade, também pode ser por produção endógena, né? A gente está falando do exógeno, que é o colocado, e o endógeno, que é a hiperprodução pela sua própria glândula ali suprarrenal, por algum motivo patológico que precisa ser investigado, tá? Quando eu falei no primeiro item, esse aumento é induzido por alguma coisa externa, mas no segundo é o corpo que está produzindo por alguma disfunção. E isso precisa ser investigado, por isso que se dosa, né? Cortisol se dosa de várias formas e isso também é tratado no endócrino quando se trata de algo assim. Normalmente as pessoas percebem aumento dessa sensação quando usam corticoide, é fácil de detectar. Logo depois, me senti mal, me senti com sensação piorada, inclusive de ansiedade, a sensação de tremor, mas quando a causa é endógena, né? Quando essa produção começou já há um tempo, ela percebe há mais tempo e, portanto, ela consegue entender aí a ordem das coisas e por isso que eu falo para vocês, análise clínica primeiro, avaliação com exames laboratoriais quando a gente está falando desse tipo de sintoma, de uma sensação bem descrita, né? Porque a descrição, quando você faz a descrição na consulta, você vai percebendo que, na verdade, existem outras coisas a serem vistas pela própria fala e descrição do paciente. Então, se você se sente assim há um tempo e nunca fez uma avaliação clínica, recomendo que faça, para poder resolver aí o problema, lidar com aquilo que tem que lidar e resolver o seu sofrimento, a sua angústia, inclusive, porque isso gera muita angústia e, consequentemente, o sintoma do momento. O sétimo motivo dessa sensação é a insônia. A insônia tão comum, a gente tem tido também uma grande quantidade de pessoas com insônia, né, desde 2020,
por conta da própria pandemia e tudo o que diz respeito a ela, todas as coisas que vêm junto, mas também pós-Covid. Vários pacientes com quadros que não foram, inclusive casos graves, não teve nada de internação, mas a pessoa tem insônia no pós-Covid. Eu falei isso, inclusive, em uma live sobre sintomas pós-Covid, na live do nosso canal de lives, o Inteiramente Live. Se você não assistiu, convido você a assistir, o link do canal vai estar aqui abaixo desse vídeo, para que você veja um pouco mais de detalhes sobre esses sintomas pós-Covid. Então, a pessoa com muita insônia, pessoa que tem aí privação de sono de fato, que não descansa, ela pode ter no dia seguinte sensação de tremor, uma sensação de que está tudo desequilibrado internamente, e isso gera muito desconforto, que também cai no primeiro item, que é fadiga, corporal. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, clica aí no curtir, compartilha em seus grupos, inscreva-se no canal de lives, o Inteiramente Lives, que o link vai estar aqui, que eu convidei você há pouco no item de insônia, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Eu vou falar de novo, tô emenda. Clicando aí, enquanto o Bruno roda a vinheta. Opa, esquece. Agora sim, a gente começa.